Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Tá, então, né, o trecho onde Lula compara, na verdade, o que Israel está fazendo é tentando recuperar ali as pessoas que foram sequestradas das garras dos terroristas Hamas. Na verdade, ele acabou comparando isso com o Holocausto, onde foram os judeus que foram mortos, 6 milhões, né? Algo que não foi bem visto. E o fato do primeiro-ministro, aliás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizer que Lula não é bem-vindo, é uma persona não grata, isso significa que ele não é mais bem-vindo no Brasil, até que se retrate, pelo menos. Mas eu quero aproveitar a presença aqui do ministro Ernesto Araújo para saber o que será que vai acontecer agora, o que isso representa, já que o governo brasileiro informou que não haverá pedido de desculpa. Pois é, Berenice, eu vejo que o governo Lula, né, o regime Lula, realmente parece que procurou esse conflito e está redobrando a aposta nesse conflito, porque se tivesse sido um deslize, teriam tido a oportunidade de desfazê-lo, né? Mas depois que veio a reação duríssima de Israel, e corretíssima, ao meu ver, viram aí o Benjamin Netanyahu, o lado brasileiro, o Celso Amorim, disse, olha, não, Israel é que é a persona não grata no mundo, e estão chamando o embaixador brasileiro para consultas, embaixador em Israel, isso é um gesto muito agressivo, como se o Brasil tivesse sido o agredido na história e não Israel. Então, o que a gente vê é, aparentemente, uma agressividade consciente, inclusive porque essa fala do Lula no domingo não é o primeiro nem o segundo episódio nessa linha. A gente lembra que, recentemente, o Brasil aderiu a uma proposta da África do Sul de indiciar Israel por genocídio no Tribunal Internacional da Haia. Por sorte, o Tribunal Internacional da Haia não aceitou, né, o indiciamento, mas o Brasil queria, né, e tentou levar isso adiante. E um pouco antes, vocês se lembrarão, houve uma polêmica aí entre o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governo israelense, porque o governo israelense disse que tinha ajudado o Brasil a identificar e prender terroristas do Hezbollah em território brasileiro, ou que cometeriam atos em território brasileiro. O então ministro Flávio Dino disse que não, que tinha sido só a Polícia Federal, tentando assim desmentir
governo israelense, também de maneira agressiva, autoridades do governo brasileiro que tinham se encontrado com o Hamas antes dos atentados de 7 de outubro. Você tem o fato de que o governo brasileiro não fez nenhuma menção à libertação de reféns brasileiros que estavam em poder do Hamas pelas tropas israelenses, né? Parece que esses brasileiros não existem, assim como o governo brasileiro parece que também esqueceu que houve 3 jovens brasileiros israelenses vítimas da violência do Hamas no dia dos ataques. Então, tudo isso vai, obviamente, além de um acaso, né? O que será que eles estão procurando? Por que estão procurando essa briga? Bom, consequências, né? Você me perguntou. Bom, diretamente na relação com Israel, obviamente, essa relação fica extremamente prejudicada. É uma relação muito importante no terreno econômico, no terreno comercial, no terreno tecnológico. Israel detém muita tecnologia para policiamento, para defesa. Eu acho que o Brasil já não, pelo espaço agora previsível, já não vai poder contar com cooperação nessa área, né? Existe aí uma segunda camada de consequências na relação com os Estados Unidos, porque, inclusive, Netanyahu estava fazendo esse discurso para uma reunião de associações judaicas americanas. Essas associações judaicas nos Estados Unidos têm muita influência na política externa americana, certamente vão influenciar a política externa americana para que se distancie do Brasil, né? Tem alas, né, no Partido Democrata americano que ainda acham que Lula é um democrata, que é um humanista, né, como alguns disseram. Acho que agora eles vão começar a ver a verdade, que é o oposto disso. E, então, consequências na relação Brasil-Estados Unidos também, relação importantíssima. E, sobretudo, e acho que mais importante, é uma desmoralização mundial para o Brasil. Os países vivem não só de comércio, os países vivem também da sua força moral, né? Isso aí não importa se o país está isolado, se não está isolado, né? Durante o governo Bolsonaro, a gente sempre procurou se pautar, claro, pelos interesses nacionais, mas o principal interesse nacional é a defesa e a proteção e a promoção dos nossos valores, ou seja, um valor moral, né? Procuramos ter uma política externa produtiva, mas também uma política externa moral, né? Isso, né, a esquerda pode criticar daqui, criticar dali, mas não importa, né? Quando você acredita em algo, você faz. E agora o Brasil, acho que está entrando numa rota de desmoralização da sua presença internacional, né? Ele está se associando a uma narrativa terrorista, a uma narrativa de grupos e regimes totalitários. Também é preciso lembrar que, quase na mesma ocasião, Lula desmereceu completamente a morte do opositor russo Alexei Navalny, né? A própria viúva do Navalny diz, olha, ele foi assassinado na prisão, né? Portanto, por culpa do regime Putin. Lula disse, não sabemos, tem que chamar os médicos para saber do que ele morreu, né? Então, o Brasil, ele adere a uma linha do totalitarismo, do terrorismo, da força pela força, né, do poder do mais forte, e ele se afasta de algo fundamental, né? O Brasil foi instrumental, nossa diplomacia, na criação do Estado de Israel, através de Oswaldo Aranha, e isso vai muito além de um pequeno episódio diplomático. Isso foi a tentativa da comunidade internacional de agir de acordo com a justiça. Nada mais justo do que o povo judeu ter um Estado, né? E o Brasil se identificou com esse princípio. Hoje, então, o Brasil, através de Lula, se desidentifica desse princípio, né? Tudo que ele está falando é para dizer, então, que Israel, no fundo, não poderia existir, que o povo judeu não teria direito a ter um Estado, né? Isso é o que está por trás do que Lula diz. Então, é a vontade de viver num mundo sem princípio, né? Num mundo da criminalidade, no mundo da agressão, no mundo da violência. Isso é que vai ter consequências, eu acho, principalmente no médio e no longo prazo. É isso aí. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto
pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares,
ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Política. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.